Salve pessoal, tudo bem? Felizmente ou infelizmente, hoje nós estamos num dos melhores momentos para vocês investir em renda fixa. E é nesse sentido que eu vou trazer 3 modalidades de investimento para vocês. Tesouro IPCA 2029, Tesouro Selic pré-fixado 2029 e um CDB a 100% do CDI. 2 modalidades do governo e uma do mercado privado para você ver qual que vai render mais a um determinado nível de investimento. Eu vou dar um contexto da nossa economia para justificar um pouco, do porquê que a renda fixa tem dado tanto dinheiro, tanta rentabilidade para os seus investidores. Será que nós voltamos ao tempo do rentista? Acredito que sim, e ainda vai piorar um pouco. Alerta de spoiler. Então já cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos ao nosso contexto e à nossa simulação. Primeiro de tudo, o que você precisa ter a noção é: essa parte da renda fixa está rendendo tanto, ela tem uma causa principal, que é o fiscal do governo, o problema dos gastos públicos. A partir do momento que você retirou o teto de gastos e implementou o arcabouço fiscal, qual foi o problema? O gasto do governo ele ficou vinculado ao aumento de receita. O governo ele só poderia gastar se ele arrecadasse o suficiente para poder justificar esses gastos. Beleza? Só que o governo ele tem uma vontade maior de gastar. Então ele aumentou a arrecadação para poder justificar esses gastos. E esse aumento de arrecadação veio através de aumento de impostos. Só que, em determinado momento, esses gastos passaram a superar em muito a arrecadação. Então você teve um problema de déficit fiscal do governo. E você pode ver aí na tela que o déficit fiscal atual é maior, inclusive, do que o déficit fiscal que nós tivemos no período da pandemia. O governo atual, no segmento fiscal, no segmento de mercado, está sendo pior do que uma pandemia. E não é exagero, estou mostrando aí para vocês os dados. Além disso, quando você tem uma piora fiscal, se você empresta dinheiro para uma pessoa endividada, você vai cobrar mais juros por esse empréstimo. E é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil é um dos países que mais pagam juros pela sua dívida, porque é um país bastante endividado. Além disso, o real foi bastante desvalorizado pela valorização do dólar, por causa desse problema fiscal do governo. Tanto que a nossa moeda é a pior moeda do mundo, como vocês podem ver aí na tela. Nós temos um país cada vez mais endividado, tendo que pagar mais juros para poder ter dinheiro para fazer os seus investimentos. Nós temos uma moeda bastante desvalorizada e uma valorização excessiva do dólar, que bateu as suas máximas. Dado esse contexto geral, nós temos um crescimento cada vez maior da inflação. Isso sim, pessoal, o IPCA. Nós temos o Boletim Focus, divulgado toda segunda, que é a expectativa do mercado para o indicador. E nós temos o dado do IBGE, que é o responsável pelo cálculo da inflação. Só lembrando que a inflação é uma média ponderada de uma cesta de produtos, seja gastos como supermercado, viagem, saúde, educação, entre outros. Você tem o cálculo oficial da inflação, que é o IPCA dado pelo IBGE, e você tem a expectativa do mercado, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Nós temos uma inflação beirando aos 5%. Você tem um país endividado com alta inflação. O nosso PIB está crescendo, só que esse crescimento, como vocês podem ver, ele é inflacionário. Em determinado momento, esse crescimento ele não vai se sustentar. Dado o contexto geral, dado o contexto da nossa economia, o que nós vemos é a rentabilidade cada vez maior do segmento de renda fixa. Vocês podem ver aí, Tesouro Pré-fixado 2027, para daqui a 2 anos, rendendo 14,31%. Você tem Tesouro IPCA 2029, IPCA mais 7,4%. E isso aqui já aumentou, tá? Isso daqui vai chegar ao IPCA mais 8%. E o Tesouro Pré-fixado 2027 com certeza vai chegar aos 15%. Porque essa imagem aqui eu peguei antes do aumento da taxa Selic, da última reunião do Copom, que teve ontem, do momento que eu estou gravando esse vídeo. E será em cima disso que nós vamos calcular. Vamos pegar esse tesouro pré-fixado, vamos pegar esse tesouro IPCA 2029 e o 100% do CDI. Porque nós teremos uma taxa pré-fixada, uma taxa híbrida, que é uma taxa variável, que é o IPCA, mais uma taxa fixa, que é esse 7,37, e teremos uma taxa
variável, que é o 100% do CDI. Dado o contexto, vamos analisar agora e fazer a simulação do quanto renderia essas três modalidades com diferentes níveis de investimento. Eu vou fazer um investimento para quem tem pouco dinheiro e quiser investir em renda fixa, puder, né, investir em uma ótima renda fixa, e para quem já tem um bom dinheiro e quer saber o quanto que ganharia deixando seu dinheiro descansando lá na tranquilidade de uma renda fixa. Ok? Vamos para o nosso Excel. Aqui, pessoal, estão as nossas premissas. Eu coloquei Selic a 12,25, CDI, ele segue a taxa Selic, é um pouquinho menor, e o IPCA a 4,08. Nós temos aqui a nossa tabela de imposto de renda, porque essa renda fixa você vai ter o desconto, tá? Você vai ter a mordida do imposto de renda, os nossos requisitos aqui. Eu coloquei aqui o valor investido, o resto eu vou preenchendo aqui junto com vocês. A nossa taxa pré-fixada, eu vou colocar aqui já 15%, que é a expectativa do mercado, que o Banco Central também já adiantou. O Banco Central ele deu um guidance de reajuste da taxa Selic. Nas próximas 2 reuniões, o banco ele pretende fazer um reajuste de 1 ponto percentual. Então a taxa hoje está 12,25, ela na próxima reunião vai para 13 e na subsequente vai para 14,25. Sendo que o mercado ele exige um pouco mais, ele exige um spread. Então a nossa taxa pré-fixada negociada aqui será 15%. O 100% do CDI está aqui, 12,15%. E o IPCA mais 8% está aqui, ó, é igual a IPCA mais 8%. Não é exatamente isso que eu estou fazendo, tá, pessoal? Porque quando você soma taxas, na verdade você precisa multiplicar. Mas na prática o mercado acaba somando mesmo. Aqui será a nossa taxa diária. A gente vai precisar colocar essa taxa aqui que está no ano para dias. E você vai saber o porquê que eu vou colocar essa taxa para dias para facilitar o nosso cálculo do imposto de renda. A nossa taxa diária será igual 1 mais a taxa elevado a 1 sobre 360, que é o número de dias, né, ou o número de dias bancário, menos 1. Essa aqui é a nossa taxa diária para as diferentes modalidades. Ah, Leandro, essas taxas são praticamente iguais, por que você não faz um só? Elas são iguais, mas essas modalidades de investimento, eles possuem movimentos distintos na economia. É isso que eu quero mostrar para vocês, a variação de taxa e de rentabilidade conforme cada indicador se movimenta. Essas taxas são parecidas, mas as aplicações elas são diferentes. Preste muita atenção nisso. O prazo que a gente vai investir é 2029, como a gente colocou aqui. O prazo em anos são 4 anos. O prazo em dias será esse vezes 360. O resgate bruto, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, função financeira, valor futuro. A nossa taxa aqui independe, tá? Se você vai colocar a taxa em dia, ou se você vai colocar o número de período em dia, ou se você vai colocar a taxa em ano, número de períodos em ano. Tanto faz. Você não pode colocar a taxa em dia e número de períodos em ano. Você precisa colocar a mesma taxa para o mesmo número de períodos. Tá, eu vou colocar tudo diário, tá? A taxa diária, número de períodos diário, o pagamento não vai ter, o valor presente é o que a gente vai colocar primeiro. Como está saindo o dinheiro do nosso bolso, é menos o valor que a gente vai depositar. Nós temos um resgate bruto de 8.745. Se você investir numa taxa pré-fixada de 15% para sacar daqui a 2029, você vai ter um rendimento de R$ 8.745. Se for a 100% do CDI, o rendimento bruto será de aproximadamente quase 7.900, né? E se for IPCA mais 8%, será 8.100 aproximadamente. Agora vamos ao rendimento bruto, que nada mais é do que o quanto rendeu menos o quanto que a gente aplicou. Aqui é sem mistério. Por que eu estou fazendo esse rendimento bruto? Por causa da incidência do imposto de renda. O imposto de renda incide sobre a rentabilidade, não sobre o montante total. O imposto de renda é sobre o prazo, que é a nossa tabelinha aqui do imposto de renda. Você entendeu agora por que eu coloquei a taxa em dia e o número de períodos em dia? Porque a gente vai poder alterar os dias da aplicação para poder alterar a incidência do imposto de renda. O que a gente vai colocar aqui? Uma formulazinha
para a gente conseguir alterar o imposto de renda, o prazo da aplicação e conseguir alterar a alíquota do imposto de renda. Pessoal, essa aqui é a fórmula que eu utilizei. Você pode até deixar o vídeo pausado, tá? Se quiser copiar, para você alterar o prazo e alterar automaticamente a incidência do imposto de renda. Beleza? Eu espero que ajude vocês, caso vocês queiram fazer alguma outra simulação. Agora é só arrastar aqui para o lado, tomar o cuidado de bloquear as colunas e as linhas e continuar os nossos cálculos. Vamos lá. A nossa alíquota é de 15%. Então vamos saber o quanto que isso corresponde em valores. Será 15% vezes a rentabilidade bruta. É uma mordida doída de imposto de renda, né? A rentabilidade líquida será o rendimento bruto menos o desconto. Logo, o resgate total será o valor investido mais o rendimento líquido. Então você vê que a nossa taxa pré-fixada, ela ganha tanto do 100% do CDI quanto do IPCA mais 8%. Agora vamos fazer a simulação do quanto que uma pessoa que tem pouco dinheiro gostaria de investir nessas modalidades de investimento receberia ao final, e quanto que uma pessoa que tem uma boa condição, uma excelente condição, receberia de rentabilidade durante esses 4 anos. Se a gente colocar aqui R$1.000, você vai ter 1.636 numa taxa pré-fixada, quase 1.500 numa aplicação a 100% do CDI e 1.530 ali aproximadamente a IPCA mais 8%. Agora você é uma pessoa que tem bastante dinheiro e você quer investir em renda fixa e você colocou R$40.000. Se você depositar 40 mil, você vai resgatar R$65.470, quase 60 mil no 100% do CDI e 61 mil no IPCA mais 8%. O que eu quero fazer com vocês agora é alterar a taxa Selic e alterar o IPCA para ver como vai ficar a rentabilidade dessas duas modalidades de investimento. A Selic, a previsão do mercado é que ela chegasse a 15%. Então a nossa rentabilidade vai se aproximar da taxa pré-fixada, 65.260 ali aproximadamente. Porque o CDI ele tem um pequeno desconto com relação à Selic, né? Lembro? E o IPCA, se a gente colocar ele a 7%, aí ele se aproxima também da taxa pré-fixada de 15%. O que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal, é que taxa pré-fixada ela não vai alterar, independente do que aconteça com a taxa Selic, independente do que aconteça com o IPCA, que é a inflação. Ela vai continuar a mesma. 100% do CDI ele se altera conforme se altera a taxa Selic pelo Banco Central. Se o Banco Central aumentar a taxa Selic, o CDI também irá aumentar, o que irá aumentar a rentabilidade do seu investimento. Se a inflação aumentar, vai aumentar o IPCA mais 8%. Só que Selic e IPCA, eles possuem movimentos distintos na economia. O Banco Central ele eleva a taxa Selic para que a inflação ela reduza e fique dentro da meta do banco. Se o IPCA sobe, a taxa Selic irá subir também para que o IPCA desça para dentro da meta. Então você consegue surfar movimentos distintos na economia aplicando mesmo em renda fixa. Você consegue essa diversificação. Se a inflação aumentar, para você será positivo, porque a sua rentabilidade do IPCA também irá aumentar. Se o Banco Central aumenta a taxa Selic, a sua aplicação na pós-fixada, 100% do CDI, também irá aumentar, porque ela segue a taxa Selic. Um outro ponto que você precisa observar, uma rentabilidade de 15% numa taxa pré-fixada, 100% do CDI, que atualmente está 12,25%, e IPCA mais 8%, dificilmente você vai conseguir essa rentabilidade na renda variável. A Bolsa Brasileira hoje é a pior do mundo. Você pode ver aí o índice EWZ, que é a nossa Bolsa de Valores em dólar, é a pior, enquanto que a da Argentina é a melhor. Você não vai conseguir de rentabilidade média de 15% ao ano na renda variável neste momento. No longo prazo, pode ser que você consiga, com bons investimentos, comprando bons ativos. Agora, hoje você não vai conseguir. Então você consegue na renda fixa, mesmo pagando imposto de renda, uma excelente rentabilidade. Eu não estou falando aqui para você abandonar a renda variável, seja ações ou fundos imobiliários. Muito pelo contrário, fundos imobiliários, inclusive, estão num ótimo momento para começar a investir, pois estão todos descontados. O que eu quero mostrar é que como que desarranjos na economia levam a movimentos distintos de investimento.
você tem um desarranjo atual na economia, o que leva a muitos investidores procurarem a renda variável, a renda fixa. Você tem diversos investimentos na renda fixa rendendo muito mais do que a renda variável vai te entregar nesse momento. Ok? O que eu quero é que você diversifique seus investimentos. Estou te apresentando aqui excelentes formas de você diversificar mesmo na renda fixa. Você pode colocar parte do seu dinheiro na renda fixa e parte do seu dinheiro na renda variável. Não precisa abrir mão de uma em detrimento da outra. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a alocarem melhor o dinheiro que vocês possuem, que vocês ganhem dinheiro com a rentabilidade tanto de uma quanto de outra. Beleza? Valeu!